Bora lá. Boa tarde. Vocês estão bom? Não, o que aconteceu? Você pisou na bosta do cachorro. Ai, meu Deus do céu. Bora lá. Pessoal, olha só. Eu tinha conversado com o pessoal do curso para a gente ter aquela aula a mais para poder ter a questão do conteúdo. Aí eles ofereceram uma disponibilidade para mim, só que quem não vai poder, infelizmente, sou eu, né? Porque o que acontece? Tô com a grade cheia, as coisas e tudo mais. Assim, o pessoal do curso foi bem solícito ao meu pedido. Aí eu que estou um pouco atrelado aí a muitas coisas. Eu decidi, então, fazer o seguinte. A última parte de equilíbrio, que era KPS, eu não vejo assim. Vamos lá. Entre pilhas e KPS, cai pilha. Entre oxidação e redução e KPS, cai oxidação e redução. E a gente tem mais 3 sextas-feiras. E a gente ainda falta ver a parte de eletroquímica. Então, aí agora eu vou no sentido da prioridade. O que é prioridade para a gente? Oxidação e redução. Tá? Então, eu vou passar NOx, oxidação e redução, balanceamento, pilha, eletrólise, né? Para a gente fechar essa parte. Em 3 aulas a gente consegue tranquilamente fazer. Tá? Porque, com certeza, a oxidação e redução vai cair. Isso é fato. Então, 3 semaninhas aí, eu acho que para esse conteúdo a gente fica show. O principal de equilíbrio a gente já viu. O que mais cai em equilíbrio na SpaceX ao longo dos anos, e sempre vai ser, o equilíbrio de KC e deslocamento de equilíbrio. E pH, né? O mais importante a gente já viu. Tá bom? Então, assim, como o tempo está curto, a gente tem essa questão de ver o que nós vamos avaliar nesse sentido. Vamos para a ordem vamos para a prioridade. Então, hoje, NOx e reações redox. Beleza? Bora lá. Então, o tópico principal que a gente vai ver aqui, né, que é a oxidação e redução, a gente vai dividindo aqui de acordo com cada um dos nossos estudos. Então, vamos fazer um tópico principal para o teu caderno, coloca bem assim, ó. Eletroquímica. Né? Esse é o tópico principal. Dentro de eletroquímica, o primeiro conceito que a gente vai ver é o popular, famoso, destemido, tão ignorado, tão injustiçado, NOx. Ah, não, você precisa ver, cara. É uma pessoa mais ou menos desse tamanho assim. Ah, não. Meus alunos sempre falam, não, Antenor. Eu falei, alguém desse tamanho, calvo, né? Bichinho, né? De olho claro, inteligente. Aí eu falo, né? De olho claro, inteligente, né? Dominante, né? Aí eu falo pra ele, não, o anão Antenor. Aí tem sempre o anão velho, é alguém desse tamanhozinho, mais de 60 anos, aposentado ou não, né? NOx, popular, número de oxidação, que é o quê? O que é? É a carga elétrica. Que um átomo adquire, né, ao realizar uma interação interatômica. Beleza? O que eu quero dizer com interação interatômica? Interatômica é basicamente a ligação química.
entre os átomos, né? Iônica, covalente, metálica. Só que essa relação interatômica, ela também pode ser entendida nesse contexto com simplesmente alguma energia associada a uma perda ou ganho de elétrons de um átomo. Porque quando a gente estudou ao longo do nosso curso, a gente viu que, por exemplo, o que acontece para o Na virar Na+? O que acontece quimicamente falando? Tem que ter alguma coisa interferindo. O Na, ele não vai virar Na+ do nada, apesar de que o sonho dele é ficar positivo. Só que nesse processo aconteceu o quê? O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma absorção de energia, que a gente viu que é denominada de energia de ionização, não foi? Aí ele perde o elétron da valência e aí, consequentemente, ele faz o quê com Na+? Nesse caso, ele adquire uma certa estabilidade. Sim ou não? Quando ele realiza esse tipo de processo energético, ele está pronto para realizar uma interação interatômica. Vamos dizer assim, agora ele pode pensar em se ligar a outro elemento, né? O que acontece? Nesse processo ele adquiriu uma carga, né? Ele adquiriu uma carga do mesmo jeito que isso aqui, ó. O que aconteceu para o Cl virar Cl-? Nesse caso aqui do Cl, aconteceu o quê? Uma liberação de quê? De energia, que nós estudamos que é um processo denominado de afinidade eletrônica, ou eletroafinidade. Quando ele atingiu o estado de Cl-, ele também adquire o quê? Estabilidade. Ou seja, mesmo aqui o Na+ e o Cl- ainda não, de fato, terem realizado a ligação iônica, que é a interação interatômica, eles já, de certa forma, adquirem o quê? Carga elétrica. Seja no princípio, que a gente diz, então, que essa carga é um NOx igual a zero, ou depois do processo, em que cada um tem uma carga específica, né? Então, por exemplo, aqui ele perdeu um elétron, então ele adquiriu uma carga positiva. Então a gente diz agora que o NOx dele é positivo em 1. E no caso do cloro, como ele ganhou um elétron, vai ser negativo em 1. Professor, eu tenho que colocar o mais e o menos? Sim, você tem que colocar o mais e o menos, né? Você tem que colocar o mais e o menos. Por quê? Quando você falar 1, você tem que me dizer se esse 1 é positivo em relação à perda do elétron ou se esse 1 é negativo. Tá bom? Então a gente precisa disso aqui. Tá? A partir desse momento, a gente vai ver então que sim, é possível ter a ligação química e dentro da ligação química, que nem a gente já estudou, seja iônica, covalente ou metálica, adquirir as características e propriedades. Em outras palavras, o NOx, na verdade, é algo que a gente já estudou. Por quê? Porque se eu falo de interação interatômica, a gente já falou de carga elétrica aqui diversas vezes. A gente já falou de Na+. Por que é um Na+? Porque tem um próton a mais que um elétron, a perda de um elétron. Lembra lá do estudo básico do átomo? Cl- tem um elétron a mais que um próton. Então, por ter um elétron a mais, predomina a carga negativa. A gente só não chamou de quê? De NOx. Quando a gente falou de ligação iônica, a gente falou de uma espécie positiva e de uma espécie negativa. A gente já falou de NOx. Ah, e em ligação covalente? Sim, a gente já falou de NOx. Eletronegatividade. Vocês já viram NOx em orgânica com o Dudu? Vocês já viram. Por quê? Quando o carbono faz as ligações com o hidrogênio, ele é negativo. Mas quando ele faz com o oxigênio, ele é positivo. É o NOx médio que a gente calcula das estruturas orgânicas. Então, sim, a gente já viu NOx. A gente agora só vai dar o nome mais bonitinho de quê? De NOx. E aí, em cima disso, a gente vai conceituar as regras e as características que envolvem os processos eletroquímicos. Beleza?
Então, isso é o estudo do NOx. Então, para a gente entender, o primeiro passo é, além da definição, nós vamos ver as regras. Pois não? O NOx Hum, de um elemento sempre vai ser um nível de elétrons. De certa forma, sim. Porém, na ligação covalente, a gente não fala em perda ou ganho porque ele é eletrocompartilhado. Então, ali o NOx é o que a gente diz, é um caráter mais parcial do que real. Aqui na iônica, eu sei que esse caráter real é por quê? Porque perdeu e ganhou, isso não volta. Agora, na covalente, o elétron é compartilhado. Então, ele adquire carga, só que de uma maneira parcial. Por isso que na covalente a gente tem aquele símbolozinho, né? Que significa justamente o quê? O caráter negativo e o caráter positivo, né? Então, assim, eu não posso afirmar que NOx é sempre por perda de elétrons ou ganho, tá? Regras de aplicação do NOx. No NOx. Vamos lá. Galera, não vou te passar todas as regras, tá? Por quê? Com as que eu te passar, você resolve. Você não precisa saber todas. Aí você vai seguir o passo a passo, né? Você vai seguir o passo a passo do NOx. Seguir o passo a passo do NOx, você tá, ó, bem na frente, bem na fita. Vamos lá, então. Regras de aplicação do NOx. Primeira delas. Substâncias simples. O que é uma substância simples? É aquela que você tem o mesmo elemento químico. Seja monoatômico, diatômico, triatômico, não importa. Toda substância simples, o NOx vale quanto? Hã? 0. Tudo bem? 0. Então, qualquer substância simples que você olhar, seja ela um metal, tipo ferro, sódio, cálcio, seja um H2, um O2, N2, um P4, não importa. Se é substância simples, o NOx vale 0. Por quê? Não tem diferença de eletronegatividade, então não tem como ter carga. Beleza? Tudo bem? Aí, em vez de ser uma substância simples, na química a gente tem um entendimento da próxima regra, que seria isso daqui, ó. O que nós entendemos como íons simples. O que é um íon simples? É o átomo quando ele faz aquilo ali, ó. Ele adquire uma carga a partir da perda de um ganho de elétron. Tudo bem? O que acontece com o íon simples? O NOx é igual à carga do íon. Certo? Então, por exemplo, o Na aqui, ele é 0, porque ele não tem carga, ele está como substância simples. Ele perdeu o elétron, ele ficou positivo em quanto? Em 1. Então, aqui ele virou um íon. Íon é todo átomo que tem carga elétrica. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos só botar mais exemplos. Um K+. Aqui, ó, K+. O que a gente diz sobre esse K+? Que o NOx dele é quanto? Mais 1. Não é? Então o NOx dele é mais 1. Ah, se for ali um alcalino terroso é sempre mais 2, que é grupo 2, né? Beleza? Sei lá, um alumínio aqui, ó. Ele adquiriu qual carga aqui? 3+. Então a gente diz, então, nesse caso, que o NOx dele é quanto? Mais 3. Professor, pode ser negativo? Pode. Olha o nosso camarada Flúor aqui. O mais eletronegativo de todos. Ele vai ter o que aqui? O NOx igual a quanto? -1. Né?
Se eu pegar aqui um oxigênio da vida, que ganha 2, o nosso segundo mais eletronegativo. Então, se ele for na forma 2-, o NOx vai valer quanto? -2. E assim sucessivamente, né? Então, pessoal, o íon simples tem essa característica, ok? Belezinha? Então, muita atenção aí nesses casos. Bom, fomos para substâncias simples e íon simples. Agora vamos para onde? Para as compostas. Vamos lá? Primeira regra. Substâncias compostas, o quê? Neutras. O que a gente tem aqui nas substâncias compostas neutras? Que a soma, então vamos colocar aqui o símbolo de somatório, né? Aqui, ó. A soma dos NOx, né? Então, o somatório do NOx, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Não precisa, não. Por átomo, ele é igual a quanto? Por que por átomo, professor? Porque pode ter estrutura, você tem 2, 3, 4, 5 átomos. Então, você vai fazer o somatório para cada um dos elementos. Então, a soma dos NOx por átomo, então um de cada vez, a cada átomo, né? Por átomo ficou legal? Vocês conseguiram entender? Por átomo? Sim ou não? Então, beleza. É igual a quanto? 0. Como que eu vou saber se uma substância composta é neutra ou não? É só você ver se ela tem carga. Né? Em que sentido? Me dá um exemplo aí, professor, de substância composta neutra. Tá aqui, ó. Água. CO2. NaCl. C2H6O. Tem carga? Tem algum sinal positivo ou negativo aqui? Sim ou não? Não, né? Né? Agora, ela pode ter carga. Ela não é mais substância composta neutra. Ela se torna o quê? Um íon composto. Então, a gente tem a regra dos íons compostos. Qual a regra dos íons compostos? Né? Vamos lá. Que é a soma dos NOx, tudo bem? Por átomo. Né? É igual ao quê? A carga do íon. Tudo bem? Então, em vez de ser 0, você vai pegar que a soma dos NOx vai ser a carga de quem? Do íon. Belezinha? Dá um exemplo aí, professor, de íons compostos pra gente. Sim, aqui, ó. NH4+. Né? H3O+. Pode ter negativo? Pode. NO3-. Né? PO4. 3-. Íon composto, para ser composto, tem que ser elemento
diferente. Para ser íon tem que ter o quê? Carga. Então são dois ou mais elementos diferentes que a partir da ligação química resulta numa carga resultante. Seja por uma ligação a mais, né? Lembra lá do amônio e do hidrônio? A coordenada que ocorre juntamente da combinação do amônio ou água com H+. Então tem a coordenada e ocorre a interação. Ou aqui que ainda vai poder fazer ainda mais o quê? Ligação, porque vai ganhar, né, elétrons na estrutura. Tudo bem? Beleza? Então tá aí mais uma regrinha para vocês. Agora, essas são as regras que a gente tem num conjunto em que nós precisamos de outras sub-regras para poder aplicar, principalmente aqui e aqui. Aqui a gente aplica muito quando você tem uma reação de redução ou de oxidação, que é o que a gente vai ver hoje ainda, os primeiros princípios. Tudo bem? Mas isso daqui depende de regras associadas aos elementos, que são regras basicamente bem específicas, dependendo do grupo que a gente tem. Tá bom? Então vamos lá. Primeiras regras aqui. O que eu te falei, eu não vou te passar todas, eu vou te passar as importantes. Com as importantes você resolve qualquer NOx, eu vou te provar. Beleza? Mais as dicas essenciais de NOx por professor Antenor. Ou Calvo. Ou Calvo. Primeira delas. Metais alcalinos e prata. Em substâncias compostas, o que acontece? Metais alcalinos é do grupo 1, então eles sempre vão perder 1. Isso também a gente associa à prata. Lembra que a prata tem uma exceção na distribuição eletrônica? Né? Ela termina com 4s1. Ou 4s1, 5s1, desculpa. Então ela tem 1 na valência, ela só perde um elétron ali. É por isso que para esse grupo o NOx vai ser sempre mais 1. Toma cuidado, eu estou especificando que sejam substâncias o quê? Compostas. Tá bom? O mesmo vai valer para qual grupo? Grupo 2. 7 não. Metais alcalinos terrosos e zinco, vírgula, em substâncias compostas. O que a gente tem? NOx igual a mais 2. Beleza? NOx igual a mais 2. Ok, pessoal? Então essa é a regrinha que a gente tem aí para grupo 1 e para grupo 2. Além disso, a gente tem um caso bem específico que é o nosso amiguinho alumínio. Né? Então, alumínio, né, vírgula, em substâncias compostas, 2 pontos, o NOx sempre vai valer mais 3, porque ele é do grupo 13, ele é o único metal do grupo 13. Assim, único não, desculpa, ele é um dos, né? O único no grupo 13 é o boro, que é o único metal, perdão. Então ele tem
essa característica até pela abundância que tem o alumínio na natureza. Então, aí para o alumínio a gente tem uma regrinha bem bacana. Tá bom? Então, alumínio em substâncias compostas, NOx igual a mais 3. Quem dita uma das muitas regras desse joguinho chamado NOx é o camarada hidrogênio, né? Então, hidrogênio também tem uma regrinha importantíssima, né? Bem fácil, inclusive, de ser entendida. Hidrogênio. Em substâncias compostas, assume dois possíveis NOx. Quais são? Ela assume o NOx mais um em qual condição? Ligado a metais. Então, ligado a oxigênio, a flúor, a cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, né? Ligou a metal, o NOx é mais um, é o caso mais comum, certo? Ou um NOx mais 2, ou mais 2, ó, oi, que viajando, que lapso, credo, menos 1. Quando que é menos 1? Ligado a metais, porque aí os metais têm tendência a perder elétrons, então, consequentemente, o hidrogênio ganha esse elétron. Né? Aqui é ganho, tá? Ele ganha, porque aqui ele vai fazer a ligação iônica, que é uma classe de compostos inorgânicos que a gente não estuda no ensino médio. São os hidretos. No caso, os hidretos metálicos. A gente na inorgânica estuda ácidos, bases, sais e óxidos, né? Ainda tem uma quinta função que são os hidretos metálicos, né? Classe bem importante para a gente. Dos hidretos a gente pode obter bases, né? Por exemplo. Então a gente tem essa característica aí, ok? Então o hidrogênio tem um ponto importantíssimo aí, alright? E a última regra que eu passo para vocês, né? Que é o oxigênio. Que é aqui a regra chave. Então vamos lá. Oxigênio. Em substâncias compostas. Assume. 2 pontos. NOx igual a menos 2. Quando que o NOx do oxigênio vai ser menos 2? Na maioria dos casos. Beleza? Ele tem um NOx igual a menos 1 nos peróxidos, certo? Tipo H2O2, Na2O2, né? E ele pode assumir NOx também menos meio, né? Que são as condições dos superóxidos. E superóxidos, que nem o Dudu te falou, só se formam com metais do grupo 1 e 2, tá? Só grupo 1 e 2. Então, tu tem um K2O4, ou aqui no caso, um MgO4. Beleza?
E tem o caso do oxigênio ser positivo. Quando que o oxigênio é positivo? Quando que ele vai ser positivo? Ligado ao flúor, né? Ligado ao flúor, né? Que é o último caso ali. E aí ele assume valores positivos. Pode ser mais 1 ou mais 2, que é a condição de quê? Ligado ao flúor. Né? O mais comum é mais 2, por causa do OF2. Mas pode ser mais 1, até um questionamento que surgiu, que é quando acontece uma ligação desse tipo aqui, ó. Né? Quando que seria um caso, né, mais 1? Né, aqui, ó. Um mais 1 seria nesse tipo de estrutura, ó. Porque aí, ó, aqui ele ficaria mais 1, né? E aqui ele ficaria mais 1. Que nem no H2O2. Que ele ficaria menos 1. Aqui ele fica mais 1, que aqui ele liga com mais eletronegativo, né? Então aqui seria um caso de uma estrutura que é o OF2. Assim, ó. Aqui, ó. E aqui no caso mais 2, um caso mais clássico, que é justamente essa aqui, ó. Né? Cada flúor menos 1, então ele consequentemente vai ficar mais 2. Tudo bem? Então, só para exemplificar esses casos. Belezinha? E o flúor, né, gente? Que aí é um caso que é importante da gente falar. O flúor é um caso que não muda em qualquer substância. Então, flúor em qualquer substância composta, o NOx é quanto? Menos 1. Qual é o motivo? Ele é o mais eletronegativo. Fechou? Fotinha de sempre. Sai daí, ô. Beleza? Vamos aplicar uns exemplos aqui? Vamos lá. Oi? Vamos lá. Vamos aplicar alguns exemplos aqui. Então, como é que a gente faz o cálculo do NOx aqui em algumas situações? Bom, vamos aplicar esses casos mais simples aqui, que é o que eu te falei.
Eu vou te mostrar os casos em que você usa isso e os casos em que você não precisa usar. E quando não tiver nenhuma das regras aqui, ou qualquer coisa do tipo, você vai sempre olhar para o mais eletronegativo da estrutura, porque ele respeita uma regra. Beleza? Então vamos lá. Por que eu falo que essa somatória é por átomo? Por que ela é por átomo? Né? Porque cada átomo tem o seu valor de inox. Pode ser átomos iguais, pode ser átomos o quê? Diferentes. O que a gente precisa é isso. Então, olha só. Vamos lá. Se eu pegar uma estrutura que nem é o caso, por exemplo, aqui do CO2. Como é que vai ficar? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Como é que seria o NOx para o CO2 aqui? Bom, tem oxigênio. O CO2 não se encaixa nem como peróxido, nem como superóxido. Então, primeiro passo, o somatório tem que valer quanto? 0. Eu vou colocar o valor do NOx embaixo, eu trabalho assim. Tá? O oxigênio vale quanto? -2. Porém, você tem quantos átomos de oxigênio? Então, na contribuição, que é essa soma, cada átomo de oxigênio, no somatório, vai contribuir com -2. Ou seja, a contribuição é quanto? -4. Entendeu? Então, quando eu falo por átomo, eu quero dizer essa relação. Tudo bem? Então, o CO2, você tem isso daqui. Então, consequentemente, para poder dar 0, o carbono vai valer quanto? 4. Como você só tem um único átomo de carbono aqui na estrutura, conclusão, esse carbono que contribui com as 4 cargas positivas. Sendo assim, o NOx do carbono vale quanto? +4. Tá bom? Quê? Ok? Tudo bem? Beleza? Fe2O3. Mesma ideia, Fe2O3. Encaixa como peróxido? Encaixa como superóxido? Conclusão. -2 para o oxigênio. Somatório vai dar quanto? 0. -2 vezes 3 tem uma contribuição de -6. Não é? Para poder dar 0, esse ferro tem que contribuir com... Porém, essas 6 cargas que eu preciso para poder zerar, elas são distribuídas a 2 átomos de ferro. E quando eu falo por átomo, o NOx é por elemento, porque é o átomo, né, que faz a interação. Consequentemente, o que acontece? Cada átomo de ferro vai contribuir com 3. Então, a gente divide. Galera, se tu pensa em átomo, ou se tu pensa em NOx e pensa nas relações possíveis, o que você tem por definição? Não é a carga que ele adquire numa ligação química? Então ele tem um limite. Qual é o limite do NOx? 7. 8 já seria o princípio da estabilidade. Então o NOx é um valor numérico que, se você for parar para pensar nesse sentido, ele varia de quê? De -7 a +7. Ou seja, tu pode encontrar valor 0? Pode. Seria um valor médio na estrutura. Você pode encontrar valor quebrado? Pode. Tudo bem? Pode. Vamos lá. Beleza? Vamos lá, então. Professor, faz um caso aí que não tem oxigênio. Galera, quando não tiver oxigênio, um caso bem comum que pode acontecer é ele ter quem na estrutura? Hidrogênio. Então, por exemplo, um caso com hidrogênio aqui seria, vamos colocar aqui a amônia. NH3.
Certo? Somatório 0. Aí eu vou para a regra do hidrogênio. Hidrogênio ligado a quem? A metal, ele fica positivo em 1. Então aqui ele é mais 1. Quantos hidrogênios você tem? 3. Então ele contribui com mais 3. Para poder dar 0, o nitrogênio fica com menos 3. Então está aqui os NOx. Mais 1 para o hidrogênio, menos 3 para o hidrogênio. Para o nitrogênio. Tá? Professor, e se for um caso em que não tenha nem o oxigênio nem o hidrogênio e não tem o flúor? Aí tem como ver o princípio do mais eletronegativo. Exemplo, presta atenção. Se liga na ideia. Olha só. CrCl3. Como é que fica aqui o CrCl3? Cromo é metal de transição, varia o NOx. Com exceção da prata e do zinco, todo metal de transição tem variação do NOx. Cloro não está em nenhuma das regras que eu te passei. E agora? Qual é a regra quando não tem nenhuma dessas aqui? Você vai ver quem é o mais eletronegativo. Obviamente que o mais eletronegativo fica com carga, aí você vai para a tabela periódica. Por quê? Porque, por princípio, o mais eletronegativo, ele tem a carga que é o que ele precisa para completar o octeto. Então, por exemplo, quem aqui é o mais eletronegativo? Não é o cloro? Então ele fica com carga negativa. Aí você vai olhar a posição do cloro na tabela. Cloro é do grupo 17, então ele tem 7 na valência. Então ele precisa de 1. Então, conclusão, o NOx dele tem que ser menos 1. Se ele contribui com menos 3, o cromo vai contribuir com quanto? Mais 3. Então está aqui os NOx de cada um. Menos 1 e mais... Galera, dá sempre certo olhar desse jeito. Sim. Se você pensar nisso como uma ligação iônica do cruzamento, dá certo. Dá certo. Só que toma cuidado, que podem ter estruturas mais complexas que esse cruzamento não... Tá? Mas sim, dá certo. Tá bom? Então, quando não tem, você olha para o mais eletronegativo. Ele fica com carga negativa, tudo bem? E assume, então, o quê? O valor que falta para completar o octeto. Então, se ele for do grupo 15, ele é menos 3. Se ele for do grupo 16, ele é menos 2. Se ele for do grupo 17, ele é menos 1. Tá bom? Professor, e se eu aumentar a quantidade de átomos aqui? Bom, se eu aumentar o número de átomos na estrutura, você tem que ter, no mínimo, mais de uma o quê? Regra para poder aplicar. E aí, só deixar uma única incógnita. Exemplo, se eu pegar aqui o nitrato de potássio. Você tem 3 átomos. Então, em tese, você precisa saber 2 regras. Somatório também vai dar quanto? Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 3. Entre o K e o N, o K tem uma regra fixa. Aí, por isso você tem a tabela periódica a teu favor. O K está no grupo 1. Está aqui a regra do grupo 1. Ele é um metal alcalino, então ele é sempre quanto? Mais 1. Mais 1 vezes 1, mais 1. Para poder dar 0, o nitrogênio tem que valer quanto? 5. Conclusão, quanto que é o NOx do nitrogênio? Mais 5. Tudo bem? Professor, faz um caso aí que o NOx dá 0. Tem como dar 0? E esse 0, normalmente, a gente associa a estruturas orgânicas. Como assim? Eu vou te mostrar um bem clássico aqui. Se liga.
Glicose. Vamos lá, somatório dá quanto? 0. Quanto que é o oxigênio? Menos 2 vezes 6, menos 12. Hidrogênio está com a metais, ele vale quanto? Mais 1 vezes 12, mais 12. E ué, professor, já deu 0. Já deu 0. Quanto que vale o carbono? Ué, mas o carbono aqui, professor, adquire carga 0. O que acontece no caso dos compostos orgânicos? Aí vocês já viram química orgânica, para vocês de cursinho fica mais fácil de explicar. Por exemplo, esse conteúdo aqui, meus alunos lá do 2º ano estão vendo comigo agora, vão até fazer a avaliação semana que vem. Quando eu mostrei que era 0 para eles, eles bugaram a cabeça. Mas eles ainda não viram orgânico. Quando a gente olha para a estrutura da glicose, como é que ela é? Ela não é algo mais ou menos assim, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Opa, peraí, foi mal. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 6. Pronto. Botei um a mais ali. Isso é a glicose. Deixa eu só deixar mais... Isso aqui é a glicose. Pergunta. Todos os carbonos aqui fazem as mesmas ligações? Não. Esse carbono aqui, por exemplo, ele já está fazendo uma ligação completamente diferente desse. Eu concordo que esse, beleza. Só que mesmo assim, esse da extremidade tem 2 hidrogênios aqui. Esse do lado já tem quantos hidrogênios? 1. A carga já é diferente. Então esse valor 0 aqui, ele é um valor médio. Que seria uma soma de todos os NOx de cada carbono. E aí, ao somar, qual é o valor encontrado no caso da glicose? 0. Então, por exemplo, se eu der um zoom nesse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ele está assim, ó. Deixa eu apagar aqui embaixo. Aí vocês vão até ver como é que eu aplico esse inox no caso de carbono por carbono. Não é muito difícil. Eu não sei se o Dudu, na hora de falar de reação de oxidação, mencionou. Mas não faz diferença. Mas, ó, esse carbono aqui... Deixa eu só fazer o seguinte, peraí. Aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, ele tá assim, ó. Né? Aí aqui tem um H e aqui ele liga a um C. O oxigênio é menos 2. Então, esse carbono, junto com o oxigênio, aqui contribui com 2. Com o hidrogênio está com a metal. Então, aqui o hidrogênio vai valer quanto? Mais 1. Então, aqui o carbono tem uma contribuição de... Vou colocar aqui do lado. Que o hidrogênio é mais 1. Então, o carbono vai ser menos 1. E a quarta ligação do carbono é com outro carbono. Então, aqui é 0 e aqui é 0. Então, aqui o carbono tem 3 NOx. Esse carbono aqui acaba sendo um carbono que vale quanto no final das contas? Vamos lá, é só pegar os valores. Mais 2 com menos 1 predominou o quê? 2 menos 1, 1. Então, esse carbono aqui, ele é mais 1. Se eu pegar esse carbono aqui com o OH, então vamos dar um zoom nesse do OH aqui, ó. Aí aqui como é que está a estrutura? Carbono, OH, né? Carbono, carbono. Aqui nem perca o teu tempo. 0, 0, 0. Oxigênio, como sempre,
Menos 2. Só que esse menos 2 agora, ele não distribui para carbono ou para hidrogênio, ele distribui para quê? Não tem que dar 0 nessa estrutura? Então fica 1 mais 1 para cá e 1 mais 1 para cá. Aí ele distribui a carga para os dois. Aqui não, aqui é menos 2 e mais 2, porque aqui é uma ligação o quê? Dupla. Então os dois pares de elétrons estão mais próximos deste carbono. Aqui é mais 2 menos 2. Aqui não. Aqui ele é menos 2, só que fica um par de elétrons por causa do carbono e um par de elétrons por causa do hidrogênio. Conclusão, esse carbono aqui, ele é o quê? Mais 1. Também que nem esse. Mas tá vendo que as ligações são diferentes? Se tu fizer para esse carbono, já vai dar diferente de novo. Né? Já vai dar diferente de novo. Beleza? Então, no final das contas, é isso que a gente tem no princípio da orgânica. A gente faz carbono por carbono, mas deixei de aplicar a regra? Não, ficou a mesma coisa, né? A ideia é sempre essa. Ah, se fosse o nitrogênio. O nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. Ele ia valer quanto? Menos 3, se fosse o caso de uma amina, por exemplo. Seja primária, secundária, terciária. Ah, se fosse um tio composto. Enxofre é mais eletronegativo que o carbono. Então, mais eletronegativo, carga negativa, o que falta? Enxofre da família do oxigênio. Fica quanto? Menos 2. Então, ali o carbono ficaria mais 2 ou mais 1, dependendo da estrutura. Se fosse um tiol, uma tiocetona, tinha um éter. Aí você faz carbono por carbono. Beleza? Então, ó, como você vê como a aplicação de inox, ela tem essas, né? Beleza? Professor, faz aí pra gente um com carga. Você não fez nenhum com carga. Vamos lá. Um caso que cai bastante com carga em vários exames de vestibular. Esse aqui, ó. O íon sulfato, que é o SO4. O fato dele ser um íon, qual que é a nossa regra? A soma é o quê? A carga do íon. Então, esse menos 2 aqui, que é a justificativa do somatório ser menos 2 aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. Para poder dar menos 2, o somatório tem que valer 6. Então, como é somente um enxofre, conclusão. Menos 2 para o oxigênio, mais 6 para quem? Enxofre. Tá bom? E aí um caso aqui bem bacana para a gente fechar, para dar uma bugadinha no cérebro de vossas pessoas. Que pode ser fácil, mas também pode ser difícil. Por que pode ser fácil ou pode ser difícil? Vamos lá. Para você, esse inox é fácil. Por qual motivo? Você já sabe que é um CN. E o CN é qual carga? Menos 1, cianeto. Então você tem quantas cargas negativas? 6 cargas negativas. O potássio é mais 1, né? Então 6 negativas com 4 positivas, o ferro ficou com 2. Tu já matou. Agora, tu é meu aluno lá da escola que eu trabalho que não viu ainda inorgânica, porque a oxidação e redução a gente vê antes de inorgânica, pelo conceito mais lógico, né? Para poder justamente até justificar para ele o nome a partir do NOx, para ajudar. Mas muitas vezes, na maioria dos casos, principalmente no Brasil, isso daqui é visto no segundo ano, enquanto que inorgânica é visto no primeiro. Tudo bem. Vamos supor que é o caso daqui de Brasília, que é o PAS, que você vê antes. Como é que você resolve? Se tu não sabe que o cianeto é menos. Aí que tu vai para o que eu te ensinei. Tu vai para o mais eletronegativo e aí o caso extremo. Que aí você tem que olhar para a ligação química. Vamos lá. Vou te mostrar e vou te justificar. Qual é o NOx do ferro aí? Hã? Mais 2. A gente já não determinou? O ferro pode assumir valor mais 2?
Pode, né? O ferro assume basicamente mais 2 ou quanto? Mais 3, não é? Sim ou não? Ele é mais 2. Eu vou te provar porque que ele é mais 2. Vamos lá, então. Deixa eu só fazer o seguinte, porque aí eu apago tudo para a gente falar de oxidante redutor. Beleza? Então, o último caso aqui ficou como? É o K4, Fe, CN6. Somatório tem que dar quanto? 0. Quem é o mais eletronegativo? Nitrogênio. Qual é a mesma regra do mais eletronegativo? Ele é a carga negativa, certo? Associada ao quê? Ao número de elétrons que falta para ele completar o octeto. Ele é do grupo 15. Então ele precisa de E-3. Menos 3 vezes 6, menos 18. Potássio é do grupo 1. Mais 1, vezes 4. Aí tu fica com ferro e tu fica com... Aí tu vai ter que pensar, pô, professor, deu ruim, né? Como é que eu vou fazer? Aí, antes disso, tu já viu ligação química. E aí tu sabe que para isso acontecer, para ele valer menos 3, o mínimo é esse carbono se ligar ao nitrogênio com uma ligação o quê? Tripla. Então, os 3 pares de elétrons estão mais próximos de quem? Do nitrogênio. Por isso que ele ficou quanto? Mas o carbono não faz 3 ligações. O carbono faz. E ali tem um elétronzinho doido para poder ainda estabilizar. Pela lógica da química, a química sempre busca neutralidade. Então, se aquele é menos 3, se aquele é menos 3, o mínimo é que o carbono fosse... Concordam? É o mínimo. Para poder dar quanto? 0. Só que esse elétron que o carbono ainda tem para poder fazer ligação, ele, na verdade, está se combinando a 1. E esse ferro, até onde eu sei, ele é o quê? Metal. Então, ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai transferir um elétron para quem? Então, o carbono está ganhando um elétron. Então, ele ganhou um elétron aqui. Então, o mais 3 dele não tem como ser aplicado. O mais 3 dele vai acabar ficando o quê? 3 menos o elétron que ele ganhou. Conclusão? Mais 2. Aí ele é mais 2. Mais 2 vezes 6. 12. 12 com 14, 16. Para 18 faltou 2. Está aprovado o NOx mais 2 do ferro. Então, eu te mostrei pela ligação química por que que é. Ah, mas eu já sabia que era o cianeto. Pois é, o cianeto não é um íon simples? Ou um íon composto? Vamos lá? Somatório dá quanto? Opa! Somatório dá quanto? Menos 1. Quem é o mais eletronegativo? Qual foi a regra que eu te falei? Ele fica negativo no número de elétrons. Então, ele contribui com quanto? Qual o número que satisfaz a equação? Mais 2. Não foi o que eu acabei de mostrar? Nossa, mas tudo se conecta. Sim, jovem mancebo. Por que que tudo se conecta? Porque NOx é totalmente dependente da interação interatômica. Ele é dependente da ligação química. Tá aqui, ó. Então é o seguinte, a gente que está na reta final, olha para o NOx agora e tem uma clareza geral da parte de interação. De tudo. Polaridade, ligação, eletronegatividade, posição na tabela. NOx culmina nesse ponto. Por isso que normalmente o último estudo de química, quando a gente olha para a eletroquímica, ou a gente olha para a química, é justamente o que? Eletroquímica, porque a gente dá uma associada geral. Agora, eu vou deixar de ensinar para o menino eletroquímica ele não sabendo todos os conteúdos? Não.
Qual é o mínimo que ele precisa saber para poder entender eletroquímica? Seja eles que estão aprendendo agora ou vocês que já viram isso. Ligação química. Se não sabe ligação química, aí, desculpa, ensinar NOx é um desafio. É um desafio. Tá bom? Dá para ensinar? Dá. Só que aí a gente precisa, né? Por exemplo, como é que eu vou explicar esse NOx aqui para ele sem ele saber ligação química? Falar para ele, meu filho, decora. Meu filho, decora. Beleza? Dúvidas? Então, fechamos essa parte aí de NOx. Belezinha? Tranquilos? Conseguiram pegar essa parte aqui? Já tinham visto isso aqui em algum momento? Já? Cai muito pouco, assim, por carbono. Já tinha visto, não? Mas a lógica é bem tranquila. Né? Por exemplo, isso daqui justifica por que no CH4 é menos 4, né? Por quê? Se for pegar ali aqui, né? Ó, faz nessa lógica da orgânica. Cada hidrogênio é quanto? Mais 1. Aí fica mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. 4 ligações soma. Menos 1 vezes 4, menos 4. Por isso você soma os valores. Beleza? Tranquilos? Sim ou não? Pode falar. Otto, par e meta? Eu acho que é mais difícil porque mesmo sendo Otto, par e meta, a ligação se mantém a mesma. Aí eu acho que não encaixa, não. A questão de Otto, par e meta é uma questão da dirigência mesmo do anel, da posição. A posição, independente se é orto, meta e par, ela continua a ligação covalente, por exemplo. Né? Belezinha? Então, fechou. Vamos aqui nessa partezinha final já colocar os conceitos de reações. Se eu passar um pouquinho do tempo, tem algum problema para vocês? Sei lá, 5 minutinhos no máximo, para a gente repor. Tem algum problema? Eu pergunto que eu sei que vocês têm pontos, essas coisas para ir embora aí, se tiver algum problema. Você não, porque você chegou agora, né? Já não vou nem... Shhh. Vamos lá. Próximo tópico, as reações de oxi-redução. O que é uma reação de oxi-redução? Ou simplesmente... A gente chama de quê? É aquelas em que uma espécie sofre a oxidação e sofre a... E isso é um fator que a gente olha para o NOx. Então, mediante isso, a gente tem as definições. Oxidação. O que é para a gente? Significa a perda de elétrons. Se ocorre a perda de elétrons, você está retirando do átomo carga negativa. Então a estrutura tende a ficar cada vez mais positiva. Conclusão: isso para nós é o aumento do NOx. Beleza? Nós temos o processo oposto, que é denominado redução. O que é redução? É o nosso ganho de quê? Então você está fornecendo à estrutura carga de que natureza? Negativa. Conclusão, a gente tem uma diminuição do NOx. Então é isso que a gente vai ver nessas reações. Essas reações, elas são caracterizadas por transferência de elétrons. Uma espécie está perdendo e a outra está ganhando. E esse processo acontece de maneira simultânea. Uma espécie está perdendo e imediatamente a outra está
ganhando. Então, redução e oxidação na redox, ou oxirredução, são processos o quê? Simultâneos. Tudo bem? É isso que a gente tem aqui. Tranquilos? Então, tá aí as reações redox. O que nós temos? O princípio de uma reação de oxirredução, as substâncias envolvidas no teu fenômeno químico, elas quem provocam essa perda e esse ganho. É por isso que nós temos os termos que são associados justamente a quê? A quem provocou isso e provocou isso. Então aí a gente entende o termo chamado de oxidante. Oxidante que também pode ser chamado de quê? De agente oxidante. Tudo bem? O que é esse agente oxidante? Vamos lá. Substância reagente que provoca a oxidação e sofre a redução. Sendo bem diretão aqui. Beleza? O que é isso, professor? Como assim? Ela é uma substância que provoca. E até onde eu sei, quem provoca algo a outro, a alguém. Ninguém se provoca. Não faz sentido, eu vou me provocar, vou ficar puto, vou ficar puto. Não existe. Agora, eu posso provocar outro, eu posso chegar e provocar vocês. Posso chegar aqui no Napo e falar pro Napo, aí eu vou te provocar, menor de Minas. Né? Posso chegar e provocar os outros aí, chegar pro Feltrinho e falar, aí ô freguês do Flamengo, tô provocando ele. Querendo ou não, eu faço uma ação de provocação, uma ação sempre é outro. Então eu provoco o outro a oxidar. Eu provoco então o outro ao quê? A perder. Consequentemente eu vou ganhar. Então se eu provoco ele no contexto esportivo, eu estou fazendo ele perder a cabeça. Eu ganho por quê? Porque eu estou ganhando com ele ficando puto. Do mesmo jeito que eu fizer essa ação aqui, ó. Eu estou aqui de boa, eu vou lá e pego aqui o celular do João. O João não quis perder o celular. Só que eu provoquei o João a perder o celular. Por consequente, eu ganhei. Então, eu atuei como um oxidante. Conclusão, o oxidante é um meliante. Né? O oxidante é um meliante. Por que o oxidante é um meliante? Ele te provoca a perder quando ele vai lá e te... Né? Ele vai lá e ó... Ele foi lá e você fez o quê? Né? Por isso que, né, vocês têm... Eu até brinco com os meninos. Tem algo que impede o oxidante, né? O agente antioxidante, que é a polícia. A polícia. A polícia é o agente antioxidante. Ele impede... Porque muita gente acha que antioxidante é o contrário de quê? Não, o contrário de oxidante é redutor. O que é um antioxidante? É uma outra substância que vai impedir com que ela, né, com que uma outra faça uma outra a perder. Como assim, professor? Quando eu falei do negócio da situação de polícia e ladrão, é mais ou menos o seguinte. Sou eu a pessoa que foi assaltado. Eu não vou perder meu celular? Eu perderia ele para o ladrão, aí o ladrão seria o que provocou a perda. Aí vem a polícia que impede o ladrão de me roubar. A polícia, nessa analogia, seria o tal do anti. Por que falam, por exemplo, para a gente consumir alimentos que tenham altas quantidades de antioxidante? Para impedir com que as substâncias no nosso corpo sofram, mediante qualquer processo, mas ela não sofre oxidação sozinha. Tem alguém lá que já vai o quê? Provocar isso.
Vocês aprenderam, por exemplo, que na oxidação de um álcool primário, ele vira parcialmente aldeído, depois vira o quê? Carboxílico, que é uma típica situação que acontece quando a gente ingere bebida alcoólica. Vai oxidar. Agora, tem como eu prevenir isso de acontecer? Tem como eu prevenir. Tem como. É por isso que, por exemplo, eu até falo com os meninos, quando a gente olha essa situação vindo daqui, vem o outro oxigênio aqui para poder fazer um diálcool vicinal, e aí sai H2O. Por isso que a gente tem muita necessidade de beber água. Por quê? Porque a gente perde água no processo. A gente perde água no processo. Né? Eu até brinco com o Dudu. Falei, Dudu, não precisei de mecanismo nenhum, tá? Expliquei tudinho. Aí ele vai lá aí. Aí ele faz aquela casa. Ele, né? É que eu encho o saco dele, porque como ele trabalha muito com mecanismo, que é o clássico da química, o mecanismo você entende tudo. Mas tem alguns casos que você não precisa. Né? Aí eu falo lá para ele, para com o mecanismo. Ele, para não. Eu falei, então tá bom, vai lá, vamos embora. Mas cada um, né? Brincadeiras à parte. Então olha só, o oxidante, ele provocou a oxidação, logo ele reduziu. O contrário de oxidante não é antioxidante. O contrário de oxidante é o quê? Redutor. Então o que é o redutor, que também é chamado de quê? Agente redutor. Vamos lá. O que é? O que é? Redutor. Ou agente, o quê? O que é pra gente? É a substância reagente. Galera, quando eu falo substância reagente, é sim aquela que está na etapa inicial da transformação química. Então é a substância o quê? Reagente. Tudo bem? Que provoca a redução. Quem provoca isso em quem? Em outro. Então ele provocou o ganho, consequentemente ele perde. Então ele sofre muito cuidado para não cair nesse pegar. O contrário de antioxidante de oxidante é antioxidante. Não, o contrário de oxidante é redutor. Pelo princípio químico. Oxidante impede a ação do oxidante. É só lembrar de polícia e ladrão. Nunca mais você vai esquecer, eu tenho certeza. Beleza? Não esquece. Tudo bem? Professor, give me a examples. Oh my goodness. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos uma reação de quê? De combustão. Já vem a primeira dica, né? Qual é a primeira dica? Toda reação de combustão. Aí eu não estou te especificando se é completa ou incompleta, se é com carbono, enxofre, nitrogênio, fósforo. Ela tem que ser o quê? É uma reação de oxirredução. Em parênteses, redox. Toda. Então já é uma associação que você pode fazer. Qualquer combustão é uma redox. O que significa que sim, vai ter alguém que oxida, vai ter alguém que reduz, existe um oxidante, existe um redutor. Tudo bem?
Vamos lá. Determinação do NOx aqui na reação agora. O que é NOx fácil pra gente? É aqueles em que a gente bate o olho e fala, é isso. Tem NOx aqui, galera, que a gente não perde o nosso tempo. Tudo bem? O que é NOx que a gente não perde o nosso tempo? Substância simples. Não perde o tempo. Onde tem oxigênio que não vá nos casos de exceção é -2 e hidrogênio com A metal é +1. Carbono, +1 vezes 4, ou CH4, +1 vezes 4, mais 4. Consequentemente, para poder dar 0, o carbono vai valer -4. -2 vezes 2, -4. Para poder dar 0, o carbono vai ser... Por que esse caso é chamado de combustão completa ou oxidação extrema? Que é um outro nome que acontece. Porque é o caso onde que a variação do NOx do carbono é a máxima. Ele sai do negativo em 4 e vai para o... Por isso que a gente chama de oxidação extrema, porque ela foi no ápice. Ela teve uma variação de 8 unidades. Aqui, em tese, ele ganharia 4 e aqui ele perdeu 4. Então, por isso que a combustão tem esse outro nome, né? Oxidação extrema. Né? Por quê? Por causa da variação máxima do carbono. Se fosse no CO, não seria +4, seria +2. Então, seria uma variação de -4 para +2. E se fosse uma incompleta, que além de ser CO poderia ser C, seria o quê? 0, uma variação menor ainda. Tudo bem? Então, por isso que aqui ela é chamada de combustão extrema. Por quê? Porque ela tem a variação do NOx muito grande. O oxigênio sai de 0, seja na água ou seja no CO2, ele vai para quanto? -2. Aí vai fazer diferença para a gente? Para qual um dos dois que eu vou ligar? Basicamente o quê? Não, né? Tanto faz. Nós notamos que como o carbono está aumentando o seu NOx, o carbono, então, ao aumentar o NOx, ele provoca, né, ele sofreu uma perda de elétrons. Então, o carbono sofreu uma oxidação. Já o oxigênio, ele foi de 0 para -2. Então, a gente nota uma diminuição do NOx, provocada por um ganho de elétrons. Então, nós temos uma redução. Né? A gente tem uma redução. Esse processo aconteceu porque eles quiseram ou foi alguém na reação que fez isso? Alguém na reação quem fez isso, não é? E nesse caso, o que a gente tem? Os oxidantes e redutores. Vamos lá. Quem é o meu oxidante? O oxidante é o que provoca a oxidação. Então ele provocou a oxidação em outro. Ele sofreu o quê? Então ele sofreu redução. Curiosamente, o nosso oxidante aqui é o O2. Que coincidência, né? Por quê? Quem é a principal substância ou mistura que provoca a oxidação de tudo no nosso universo? Nosso universo não, nosso planeta. O ar atmosférico. E o que tem no ar? Então já fica a dica preciosíssima. Se tu vê O2 numa redox, ele é sempre? Mas ele tem que ser o quê? Não tem como CO2 e água serem oxidante e redutor. Por quê? CO2 e água já é o final. CO2 e água já é o quê? Acabou a reação. Finish. Tudo bem? Então não tem como. Então aqui é o meu oxidante. O CH4, ele é o meu redutor. Aí agora que vem o grande finale para vocês. Como que eu classifico isso? Quem sofreu oxidação? Carbono, porque foi ele quem variou o NOx para positivo. Quem sofreu redução? Oxigênio, porque foi ele quem sofreu a variação para negativo. Oxidação e redução, por ser perda e ganho de elétrons, respectivamente, o que a gente tem? Um processo para os átomos. É o átomo quem oxida, é o átomo quem reduz. Só que esse átomo, numa reação redox, ele sofre o quê? Esse átomo, desculpa, numa reação redox, ele não está sozinho muitas vezes. Ele está acompanhado de outra
substância ou do próprio elemento. Então, a partir do momento que ele faz essa combinação via ligação química, quem provoca isso não é mais ele sozinho. É ele com a combinação que ele está no processo químico. Então, por exemplo, é o oxigênio quem reduziu, mas é o O2 quem provocou a oxidação, porque agora são os dois oxigênios participando. O carbono quem oxidou, mas agora é o CH4 que é o redutor, porque foi o CH4 que provocou a... Quem reage na reação? É carbono e oxigênio ou é CH4 e O2? CH4 e O2. Conclusão. Oxidante redutor é sempre substância, seja com carga ou não. Por isso que eu coloquei substância. Tem alguns autores que chamam de espécie. Ah, você tem uma espécie química. Né? O que é espécie química? É tudo aquilo que você tem relacionado a partir de uma interação entre os átomos. Seja com carga, seja sem carga. Tudo bem? Belezinha? Então tá aí um exemplo para vocês. Combustão é um caso bem clássico, tá, pessoal? Bem clássico mesmo. SpaceX mesmo adora combustão. Adora combustão. O2. Então, oxidante redutor é substância, é tudo. Oxidação e redução é para o átomo que teve a variação do NOx. Tá bom? Vamos lá, mais um casinho aqui. Aqui, ó. Vamos lá? Essa é a reação que acontece que provoca a oxidação da prata, né? O escurecimento da prata. Principalmente como, sei lá, por exemplo, você tem um talher de prata e você come muita substância que é rica em enxofre, tipo cebola, ovo. Aí com o passar do tempo ela oxida e vira o sulfeto de prata. Né? E fica aquela cor preta. Né? Isso que provoca aqui. Vamos lá, NOx fáceis aí. O2, 0. Ag, 0. Substância simples. Hidrogênio, mais 1. Então já vamos matar logo aqui. Hidrogênio aqui mais 1 com enxofre. Mais 1 vezes 2 mais 2. Enxofre. Show. Show. Ag2S, como é que fica? Ah, tem H2O antes, né? Aqui, ó. Mais 1 vezes 2. Mais 2. Para poder dar 0, oxigênio. Ag2S, lembra da regrinha? Prata em substância composta. Mais 1. Enxofre. Menos 2. Quem variou? Prata de 0 a mais 1. Oxigênio de 0. Conclusão. Quem sofreu oxidação? Prata, 0 a mais 1. Até te falei, oxidação de objetos de prata. Quem sofreu redução? Quem provocou isso? Se a prata perdeu, é porque outro ganhou. Então ela provocou a perda. Conclusão, prata é o meu? Agora sim, você pode falar aqui que no caso a prata oxida e a prata é o redutor, porque a prata não está com ninguém. Não é o caso aqui. Aqui era o carbono, estava sozinho ou o carbono estava com hidrogênio? Então é diferente. Olha quem apareceu de novo. O2. O2 é o nosso clássico oxidante. Ai, turma, olha só. Putz. Esqueci de balancear. Reação química sem balanceamento, né? Não pode, né? Lei de Lavoisier vai para o espaço. Bom, vamos ter que fazer de novo? Não. Por quê? Por que o caso do NOx não exige o clássico balanceamento químico?
Quando você balanceia, você está mexendo com a massa. Lembra do átomo? O que é o átomo? Núcleo e... Se tu mexe com balanceamento, tu mexe com núcleo. O que é NOx? Algo que envolve elétron e elétrons. Uma região não interfere. Balancear ou não a reação? Interfere em quem oxida? Interfere em quem reduz? Interfere no oxidante? Interfere no redutor? Não, então mesmo eu depois do processo, colocando 2 aqui e o meio aqui, fez diferença em quem é o oxidante e quem é o redutor? Sim ou não? Não fez. Esse é um ponto que pega muito o candidato. Por quê? Porque o candidato coloca assim na cabeça dele: ai, professor, oxidou, reduziu, eu não fiz o balanceamento, fiz de novo. Perdeu tempo. Tá bom? Perdeu tempo. Fechou? Próxima aula a gente aplica o balanceamento e as regras características. Desculpa ter passado um pouquinho aqui, 3 minutinhos, 4 com vocês. Obrigado, bons estudos e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!